Olá, boa noite a todos, aos irmãos e às irmãs, aos amigos que nos assistem neste momento. Como já é de costume, né? Mais uma live que nós estamos transmitindo. E esse devocional, ele tem a presidência, né, do nosso presidente do ramo, o presidente Cícero. E também nós agradecemos ao casal Almeida da Estaca Vitória da Conquista Brasil. Nós iniciaremos esta reunião ouvindo o hino número 134, Sim, Eu Te Seguirei. Após a execução do hino, a irmã Jamila Brito fará a primeira oração. Ela é presidente da Sociedade de Socorro do Ramo Jequié. Logo após a oração da irmã Jamila, nós teremos a irmã Luísa Almeida como primeira oradora. Salvador, eu quero amar-te, em tua senda quero andar, socorrer o irmão aflito, minha força em ti buscar. Salvador, eu quero amar-te, sim, eu te seguirei. Não me entrego a julgamentos, imperfeito sou também. Nos recônditos da alma, dores a que não se vê. Não me entrego a julgamentos, sim, eu te seguirei. Cuidarei do irmão que sofre, sua dor consolarei, e ao fraco e ferido meu auxílio estenderei. Cuidarei do irmão que sofre, sim, eu te seguirei. Quero amar meu semelhante, como tu amaste a mim. Dá-me forças, ó meu mestre, para ser teu servo enfim. Quero amar meu semelhante, sim, eu te seguirei. Nosso amado Pai Celestial, Senhor, somos gratos, Pai, por hoje ser teu dia. Somos gratos, Pai, pela oportunidade que tivemos de tomar o sacramento e renovar os convênios que fizemos contigo. Pai Celestial, nos ajude com a companhia do teu Espírito, que o que possamos ouvir aqui possamos pôr em prática em nossas vidas. Nos abençoe e nos dê uma semana de paz e tranquilidade. Essa oração que levamos a ti em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sou eu agora? Sim. Ok. Oi, pessoal, boa noite. Para quem não nos conhece, né, eu sou Luísa e esse é meu esposo George. Nós somos de Vitória da Conquista, da Estaca, e é um grande prazer ter recebido esse convite do presidente Cícero para que nós pudéssemos discursar nesse devocional de hoje, né? A gente está passando por um momento muito diferente, né? Inusitado, que trouxe vários desafios para as nossas vidas, né? Desafios esses tanto físicos quanto espirituais, que a gente está precisando aprender a lidar com eles, né? E que bênção que é que nós temos o Evangelho de Jesus Cristo conosco,
porque ele nos ajuda a passar por todas essas dificuldades, né? Sobrepujar todos esses desafios. Tem uma escritura em Isaías 41, versículo 13, diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E eu acho muito importante a gente se lembrar sempre das promessas do Senhor, da promessa que ele fez, de que ele vai estar sempre conosco, de que não importa o que aconteça, né? Não importa que situação a gente esteja, não importa quão desesperado espiritualmente, quão desafiadores são as coisas e as situações que nossa vida nos traz, mas sempre nos lembrar de que o Senhor está conosco, que ele prometeu isso. E se ele prometeu, ele cumpre realmente, como esse conselho dos profetas, de fazer com que o nosso lar seja um pedaço do céu, é importante. Porque o nosso lar se torna nosso refúgio. Nosso lar se torna nossa proteção das coisas do mundo, né? Tem um hino da igreja, pode o lar ser como o céu. A última estrofe desse hino diz assim: diariamente em nosso lar, o estudo e a oração vêm nutrir no amor de Deus a mente e o coração. Gratos hinos a entoar, sempre a Deus a suplicar. Leva-nos, Pai, ao lar celeste, onde é bom ficar. Essa estrofe desse hino traz algumas coisas importantes que nós podemos fazer para fazer com que o nosso lar se torne mais como o céu. Estudar as escrituras, as orações, noite familiar, cantar hinos, todas essas coisas que parecem ser muito pequenas a princípio, né? Elas são extremamente importantes, porque todas elas trazem o Espírito do Senhor para perto de nós. E é assim que a gente consegue fazer com que o nosso lar vá aos poucos se tornando um pedacinho mais do céu. Nas escrituras, no livro de Mórmon, tem a história de Leí e Saria. É uma história bastante conhecida, né? A primeira história do livro de Mórmon fala sobre Leí e a família dele. O Senhor falou com ele, que era um profeta de Deus, que ele deveria sair da cidade de Jerusalém, ele devia pegar sua família, sua esposa, seus filhos, sair da cidade de Jerusalém, porque a cidade seria destruída por conta da iniquidade das pessoas. Então, quando ele saiu de Jerusalém com sua família, ele passou por várias situações no deserto, né? E uma das coisas que a gente consegue observar nessa história é que Leí tinha 6 filhos, mas 2 deles eram muito chatos. Eles ficavam reclamando o tempo inteiro. Lamã e Lemuel, todo mundo conhece. Eles ficavam sempre reclamando das coisas e eles tinham um coração muito duro. E essa dureza de coração impedia com que eles sentissem o amor de Deus, impedia com que eles conseguissem um testemunho do Evangelho, conseguissem saber que todas aquelas coisas que o pai deles dizia para eles eram de extrema importância. Então, essa situação da dureza do coração de Lamã e Lemuel impedia e causava conflitos dentro da família, né? E isso impedia com que o Espírito do Senhor habitasse naquele lar. Apesar de o lar ser meio móvel, né? Porque eles estavam caminhando pelo deserto passaram vários anos caminhando pelo deserto. Mas essa dureza de coração causava conflitos entre a família, impedia que o Espírito do Senhor habitasse ali. E, às vezes, nós temos conflitos na nossa família também, que impedem que o Espírito do Senhor habite em nosso lar. E qual é a maneira que a gente tem para evitar que esses conflitos aconteçam, né? É justamente trazer o Espírito do Senhor para perto de nós. Eu acho que existe a espiritualidade em família e existe também a espiritualidade individual, né? Você precisa buscar o Senhor, estudar as Escrituras, fazer suas orações individualmente também, assim como em família. Porque se você não está com sua espiritualidade fortalecida, você acaba atrapalhando um pouco a espiritualidade dos outros. Então,
eu acredito que se Lamã e Lemuel tivessem com a espiritualidade deles um pouco mais forte, a viagem não seria tão conturbada, essa viagem no deserto. Nessa última conferência, os discursos falaram bastante sobre o ensino do evangelho no lar, sobre como o nosso lar tem que ser um pedaço do céu de verdade, porque nessa situação nós não estamos podendo ir para a igreja, nós não podemos nos reunir para ir para as aulas do instituto, para nenhuma atividade na igreja, né? Então tem sido difícil manter a espiritualidade, mas os profetas já haviam nos avisando há muito tempo de que nós deveríamos seguir os programas da igreja para o ensino do evangelho no lar, para que nós pudéssemos manter esse espírito presente em nossas casas. Eu quero finalizar meu discurso com uma citação do último discurso do presidente Nelson nessa conferência. Ele disse assim: os diversos elementos inspiradores dessa Conferência Geral de abril de 2020 e da Semana Sagrada que tem início agora podem ser resumidos em um decreto divino, de poucas palavras: ouvir o Senhor. Oramos para que seu enfoque no Pai Celestial, que proferiu essas palavras, e em seu Filho amado, Jesus Cristo, tenha mais destaque em sua memória do que tudo o que já tem acontecido. Oramos para que vocês novamente se comprometam a verdadeiramente ouvir, escutar e obedecer as palavras do Salvador. Ao fazerem isso, prometo que nosso medo diminuirá e nossa fé aumentará. Agradecemos por seu desejo de fazer com que seu lar seja um verdadeiro santuário de fé, em que o Espírito do Senhor possa habitar. Nosso currículo de estudo do Evangelho, o Vem e Segue-me, continuará a abençoar a sua vida, mesmo durante os momentos em que vocês sentirem que não estão sendo particularmente bem-sucedidos. Seu empenho constante nessa tarefa mudará a sua vida, a vida de sua família e o mundo. Seremos fortalecidos à medida que nos tornarmos discípulos ainda mais valentes do Senhor, defendendo-o e nos pronunciando sobre ele, onde quer que estejamos. Eu sei que esse é o Evangelho de Cristo. Sei que essa é a Igreja de Cristo. Sei que todos os princípios ensinados aqui são para o nosso bem, para o bem da nossa família. Eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele ama cada um de nós. Eu sei que se nós fizermos essas coisas, nós seremos abençoados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós agradecemos à irmã Almeida pela sua participação. Nós agora assistiremos a um hino intermediário. Após a execução desse hino, nós teremos como último orador o irmão George Almeida. Como hino de encerramento, número 153, Deixa a Luz do Sol Entrar, e a última oração será oferecida pela irmã Jocilene Henrique. Come on, you have got to move on. This is not the you I know. This isn't real, it's just all you can feel. And that's the way that feelings go. And whether or not it's right or wrong, you'll do what you will do. And when the cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're braving. Well, don't tell yourself you can't lean on someone else, 'cause we all need saving sometimes. Say
what you will, but the time that we fill while we're on the earth should not be alone. We were meant to be known, and you make me what I'm worth. But I can't keep you from yourself. You'll do what you will do. And when the cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're braving. Well, don't tell yourself you can't lean on someone else, 'cause we all need saving. And I don't know why it has to be this way, and I don't know the cure, but please believe someone else has felt this before. And when the cloud in the sky starts to pour in your life, it's just a storm you're braving. Well, don't tell yourself you can't lean on someone else, 'cause we all need saving. We all need saving sometimes. Então, muito obrigado, presidente Cícero, pela oportunidade, privilégio de convidar a minha esposa para falar para vocês aqui hoje nesse serão tão maravilhoso, nessa atividade tão assim inovadora, né? Se você perguntasse para a gente há uns épocas atrás aí, me lembro que eu me batizei na igreja em 99, eu tinha 8 anos de idade, né, em 99, e aí de lá para cá a gente nunca deixou de ir para a igreja, né? A gente nunca não frequentou uma reunião. E hoje a gente está vivendo praticamente assim o evangelho no nosso lar, né? Como minha esposa comentou. A gente está nos reunindo em casa, estamos partilhando o sacramento em casa, estamos nos nutrindo espiritualmente por meio de muitas lives, né, que está acontecendo hoje em dia. Essa pandemia é algo que me fez pensar bastante. Minha esposa ela fica muito preocupada com os jovens, né, a gente teve os jovens aqui, como ela falou, e ela se preocupa com um assunto, né, e eu me preocupo com outro, né. Ela se preocupa um pouco mais com essa questão espiritual, né, como é que estão. Também me preocupo com isso, mas eu fico mais preocupado com a carreira deles, o que eles estão fazendo da vida, né, o que eles podem fazer para ser pessoas melhores, né? São coisas que a gente conversa sempre com eles e procura entender, né, um pouco dessa situação deles. Mas essa pandemia ela é algo novo para a gente, né? Nossa geração nunca viveu algo parecido, né? Nunca tivemos nada assim que fizesse, enfim, essa mudança no mundo dessa maneira. Mas é algo que na história da humanidade ela acontece com uma certa recorrência, né? Então assim já tivemos aí outras gripes no passado, outras situações que foi bem assim um pouco difícil, né, para a população mundial, para aquelas pessoas que dependiam de muitas coisas. Mas nas escrituras tem algo que me chama bastante atenção, que me veio à mente, na verdade me veio à mente hoje, né, essa escritura, que fica no livro de Mosias, né, eu vou compartilhar com vocês, o livro de Mosias, no capítulo 12, deixa eu abrir aqui, Mosias 12, o versículo 7. E o versículo 7, abrindo 2. Mosias 12, 7. E o versículo 7 de Mosias, aqui é o profeta Abinadi, né? Pregando ali para o rei Noé, e ele fala assim: e serão feridos com uma grande peste, e tudo isso farei por causa de suas iniquidades e abominações.
né? Isso aqui me chamou bastante atenção, porque na última conferência geral, tirando essa que passou agora, né, desse ano, 2020, a de 2019, o profeta falou muito sobre arrependimento, né? Eu lembro que os membros estavam muito ansiosos, né, por saber o que ia ser falado, se ia ter novas mudanças dentro da igreja. E os jovens, eles trabalham muito com memes, né? Então, assim, a gente tem um grupo de jovens da igreja aqui, eles trabalham muito com memes, e todos os memes que viam era assim: vocês não queriam mudança? Arrependimento é mudança, né? Então, os jovens diziam muito isso na última conferência. E nessa conferência agora, de 2020, o profeta falou algo bastante interessante também, né? Ele pediu um jejum antes disso, né? E depois ele pediu um novo jejum nessa conferência. E nesse novo jejum que ele pediu, ele falava assim: essa casta de demônios, ela não vai embora senão com muito jejum e oração, né? Então, o que nós estamos vivendo precisa de muito jejum e oração, né? Precisa de nossos joelhos dobrados no chão, precisa de uma vida melhor, uma vida mais digna, para que isso possa acabar, né? Para que isso possa passar e esse sofrimento que muitas pessoas estão tendo possa chegar ao fim também. Está sendo muito, muito sofrido, muito doloroso para muitas pessoas, né, viver nesse momento, nesses tempos, né? Principalmente nesse tempo de agora que nós estamos tendo essa pandemia. Então, não saiu da minha cabeça essa ideia de que o profeta comentou, né, sobre o arrependimento, sobre procurarmos nos arrepender, procurarmos nos reconciliar com Deus, procurarmos nos reconciliar com os convênios do Senhor, né? Então, enquanto isso, eu ficava pensando sobre isso, me veio à mente também uma escritura, né, que está em Doutrina e Convênios, na seção 25 de Doutrina e Convênios. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Seção 25, o versículo 13. E ele diz assim, né? Portanto, rejubila-te e alegra-te, e apega-te aos convênios que fizeste. Né? Então, nós, como membros da igreja, somos um povo de convênio, né? Nós fazemos convênios com Deus. Nós somos pessoas que fazemos promessas, nós guardamos convênios e procuramos viver com base nessas coisas que estamos prometendo e combinamos de viver com o Senhor. Né? Em contrapartida, o Senhor tem muitas bênçãos para nós. Ele prepara muitas coisas para que nós possamos ser abençoados à medida que vivamos esses convênios, essas coisas que Ele espera que a gente faça. Né? Mas o povo do convênio de Deus é um povo que não vai ter uma vida fácil, né? A gente sabe disso. Nós que escolhemos servir a Cristo não teremos uma vida fácil, um mar de rosas. Né? Eu sempre penso na história da cidade de Jerusalém, né? Para comparar um pouco com a nossa vida hoje, né? Com nós como membros da Igreja de Cristo. Né? Jerusalém foi uma cidade que foi destruída várias vezes, foi incendiada várias vezes, foi tomada várias vezes, retomada, né? Então, assim, e ela é a cidade que o Senhor escolheu como capital espiritual do seu reino. Né? Então, assim, não foi fácil para Jerusalém como cidade, também não vai ser fácil para nós como filhos do convênio de Deus, né? Como filhos de Abraão, tá bom? Nas Escrituras, nós temos um exemplo de pessoas que sobrepujaram as adversidades, sobrepujaram os problemas, pelo bom ânimo que elas tinham, né? Por lembrar dos convênios que ela tinha com Deus. Eu sempre me lembro de uma história que eu gosto muito, vocês também devem conhecer bastante essa história, todos aqueles que estamos assistindo, que é a história de Josué. Então, Josué ele assumiu ali depois de Moisés, né? E Moisés foi um grande profeta. Né? Moisés foi um grande profeta, um grande servo de Deus. E Josué ele ficou um pouco nervoso, né? Com essa nova designação que ele tinha, de guiar o povo. Ele conhecia o povo muito bem também. Né? E um pouco desse nervosismo que Josué passou, o Senhor ele conforta muito o coração de Josué. Né? No versículo 5, no capítulo 1, o Senhor começa dizendo assim: não te deixarei, nem te desampararei. Né? Olha que escritura bonita, né? Olha que passagem linda que o Senhor nos fala. Não te deixarei e nem te desampararei. Né? E Josué ele continuava com aquele sentimento no coração dele. E mais na frente, no versículo 9, no finalzinho ali, o Senhor dizia assim: o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, assim, o Deus estava dando aquela promessa com ele: onde quer que você vá, eu sou contigo, né? Eu estou contigo, caminharei contigo. Então, nós, como membros da Igreja de Cristo, nós, como filhos do convênio de Deus, onde quer que nós andamos, o Senhor estará conosco. Né? Ele não nos abandonará, né? Ele não nos desamparará. Né? Essa é a promessa que ele deixa para a gente. Então, nesse momento, eu quero que todos os membros da igreja, todas as pessoas que seguem a Cristo, pudessem pensar sobre isso. Né? O Senhor ele está com a gente, ele conhece nossas dores, conhece nossas aflições, né? Ele conhece nossas dificuldades. Né? E, mediante nossa fidelidade, essas coisas serão sempre contornadas, teremos uma vida mais confortável, mais feliz também. Tem uma passagem aqui que eu gosto muito, que eu achei num discurso, que ela fala assim: o dicionário bíblico em inglês explica que um convênio é um contrato feito entre Deus e o homem. Deus, em sua bondade,
determina as condições que são aceitas pelo homem. O Evangelho determina que os princípios e as ordenanças sejam recebidos por convênio, colocando o recebedor sob a firme obrigação e responsabilidade de honrar o compromisso. Na expressão apegar-se aos convênios, a palavra apegar significa aderir firme e intimamente a algo, né? Então, sempre que o Senhor diz apega-te aos convênios, né? Apega-te aos convênios que fizeste, ele está dizendo, ó, segue firme, né? Aquilo que você aprendeu, aquela palavra que você absorveu, você pode continuar com ela, né? Segue nesse caminho que você não terá bastantes problemas, né? Talvez possamos ter muitas dificuldades e algumas provações, mas o Senhor nos fará triunfar e nos fará passar por todas elas à medida que vamos seguindo nossa vida. O livro de Alma tem um exemplo muito, muito bacana, que é de Amon, né? Amon, ele foi um missionário, né? Um missionário que pregou aos lamanitas. E aqui no começo de Alma 1 mesmo, não, Alma 26, desculpa, Alma 1 outra passagem de Amon. No Alma 1, é dito assim, ora, essas são as palavras que Amon, é isso mesmo, Amon disse ao seu irmão, meus irmãos e meus irmãos na fé, né? Ou seja, meus irmãos na fé, meus irmãos no convênio, né? Eis que vos digo que temos grandes razões para nos regozijarmos, porque poderíamos nos supor, quando partimos da terra de Zaraema, que Deus nos concederia tão grandes bênçãos, né? Então, assim, eu quero que todos nós, como membros da Igreja de Cristo, pudéssemos fazer uma reflexão. Quando nós conhecemos a igreja, né? Quando nós entramos na igreja, né? Será que nós poderíamos supor, né, que Deus nos daria grandes bênçãos, né? O que foi que a gente ganhou, né, desse tempo para cá, né? O quanto nosso coração mudou, o quanto de Cristo nós nos aproximamos mais, né? Essa é uma das coisas que nós temos que sempre pensar, né? Nos momentos de dificuldade, vamos voltar nosso coração para as revelações que recebemos no passado, para as bênçãos de Deus que recebemos no passado e para as promessas que o Senhor fez para a gente, né? As promessas que nós fizemos para Ele também enfim, né? E há essa troca. No livro de Doutrina e Convênios, se a gente for voltar para ele, no versículo, na seção 11 de Doutrina e Convênios, o versículo 13 é dito assim, em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. É uma escritura muito bonita, porque você fala assim, o Espírito de Deus, ele ilumina a nossa mente, né? Nos faz tomar decisões melhores, nos faz caminhar por caminhos melhores, né? Até nos momentos de dificuldade, ele vai nos dar alegria, né? Ele vai nos dar motivação, vai nos dar o entendimento da verdade, e assim vai ser muito mais fácil para nós passarmos por dificuldades, né? Tem uma segunda citação que eu gostaria de citar para vocês, que é do Prentice Packer, né? Ele falou isso uma vez, e ele dizia assim, nossos convênios nos sustêm, quer nos bons momentos, quer nos momentos difíceis. Somos um povo de convênios. Fazemos convênios de doar nossos recursos de tempo, dinheiro e talento. Tudo o que somos e tudo o que possuímos para benefício do reino de Deus na terra. Em termos simples, fazemos o convênio de fazer o bem. Somos um povo do convênio e o templo é o centro de nosso convênio e a fonte do convênio. Então, todos nós temos a oportunidade, o privilégio, né, de irmos para o templo, sabemos que ele é o centro e a fonte de todos os convênios que fazemos com Deus. Irmãos, assim, eu tenho um profundo testemunho, sabe, da veracidade dessa igreja e das maravilhas que o Salvador Jesus Cristo ele faz em nossa vida. Né? Como eu falei, se a gente volta nossa mente para o momento que conhecemos a igreja, para o momento que fomos batizados na igreja, né, momentos que encontramos Cristo, até hoje nós vamos conseguir encaixar, imaginar e ver o tanto de bênçãos, o tanto de coisas que o Senhor tem nos prometido e o Senhor tem nos cumprido em nossa vida, né? Uma história que eu gosto bastante nas Escrituras está aqui em 2 Reis. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu não deixei marcado. Peraí. Aqui. O livro de 2 Reis, eu sou fã assim do... Aqui, 2 Reis, capítulo 6, versículo... 2 Reis 6, do 14 ao 17. Né? Eu sou fã de Eliseu, achei o meu profeta preferido aqui no Velho Testamento. Eu gosto muito, ele era muito poderoso, né? Fazia muitos milagres, muitas coisas interessantes. Mas tem uma parte que eu gosto muito, da parte que ele está com o servo dele, né? É uma parte bastante conhecida também. Muitos membros conhecem muito essa parte. E eu vou relatar um pedacinho dessa história para vocês. E ele fala assim:
Então enviou para lá cavalos e carros. Aqui era uma guerra, né, que eles estavam tendo, e o inimigo de Israel naquele momento, ele enviou cavalos e carros, né, para combater, né? E eles estavam atrás do profeta Eliseu, né? Porque o profeta Eliseu estava falando tudo para o rei, aquilo que o rei precisava saber, né? Das estratégias militares, daquilo que ia ser feito, né? E aí fala assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, essa passagem ela é brilhante, né? Ela é assim muito espiritual e tem um ensinamento muito forte, né? Muitas vezes nós precisamos abrir nossos olhos, né, para que nós possamos ver o quanto o Senhor está com a gente, né, o quanto o Senhor está disposto a nos ajudar, o quanto está disposto a caminhar conosco, né? O servo do profeta, ele não conseguiu ver, né? Ele se desesperou, né? Talvez ele viu os exércitos. Nós hoje podemos ver a pandemia, podemos ver as dificuldades que estamos passando, podemos nos desesperar, né? Mas o profeta Eliseu, quando ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, peço que abra os olhos, né? Abre os olhos do meu servo para que ele possa ver, para que ele possa entender, né? E quando esses olhos é abertos, ele pode ver, né? Irmãos, imagine a bênção que seria em nossas vidas se nossos olhos pudessem ser abertos e a gente pudesse ver os anjos do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para nós, né? Tudo aquilo que ele nos abençoou. Então, é algo que eu sempre falo para os jovens aqui, né? Assim, nunca perca a perspectiva eterna de vocês, né? Isso é o mais importante. Tudo aquilo que vivemos nessa vida, nesse momento, tem muitas coisas importantes, né? A carreira, uma faculdade, um estudo, né? O nosso trabalho, são coisas muito importantes. Mas a nossa perspectiva eterna, ela é o de mais importante. Ela é aquilo que fazemos, que nós olhamos para Deus, né? E todas as dificuldades que enfrentamos nessa vida, elas vão passar, né? Elas serão passageiras, serão momentos para o nosso amadurecimento espiritual, né? Para o nosso amadurecimento do nosso caráter, né? Essas dificuldades nos aproximarão de Deus, farão que seremos pessoas mais firmes e mais voltadas para Ele. Irmãos, antes de encerrar minha fala, gostaria só de relembrar vocês, né, de mais uma maravilha que o Senhor fez. No livro de Gênesis, quando a gente volta um pouquinho ali, a história de José do Egito, né? É uma história que eu sou muito fã também. José do Egito, ele foi vendido como escravo, né? Ele foi vendido pelos irmãos dele, né? E lá ele começou a interpretar os sonhos de Faraó. O Faraó teve sonhos que não deixava ele dormir direito à noite, aquela preocupação dos sonhos. E o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, revelou José do Egito para ele, para que ele pudesse interpretar os sonhos de Faraó. José do Egito foi colocado como governador do Egito, né? Ele fez com que aquele povo atravessasse um período de fome, né? Porque anos antes ele soube guardar o alimento, enfim, ele foi inspirado a Deus no que deveria fazer. O que eu quero dizer para vocês é que o Senhor ele sempre vai nos dizer, sempre vai nos alertar, né? Há muito tempo o Senhor está nos dizendo sobre o armazenamento, sobre muitas coisas que devemos fazer, né? Eu sei que muitos de nós às vezes sempre deixamos para depois, mas não percam a esperança nos convênios do Senhor, né? Não perca a fé, né? É isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos estar mais próximos dele, possamos buscar mais ele, para que possamos sermos pessoas melhores, né? Como ele foi com José, ele será com a gente. Como ele foi com o servo do profeta Eliseu, ele também será com a gente. O Senhor pode nos abrir os olhos, né? Como ele foi com Amon, como ele foi com Nefe, como ele foi com Leí, né? O Senhor nos dá muitos exemplos de que ele está com a gente, que ele está disposto a nos ajudar. Basta que possamos ter a humildade, nos apegar aos convênios que fazemos com o Senhor, nunca perder a nossa perspectiva eterna. Irmãos, eu sei que Cristo vive, que essa é a sua igreja, esse é o seu reino na terra, né? Isso aqui esse reino está posto aqui em preparação para a segunda vinda de Cristo. Nós estamos preparando o mundo para isso, né? E sei que Joseph Smith foi um profeta de Deus. Ele viu Deus e Jesus Cristo naquela manhã de primavera, né? Ele restaurou essa igreja, essa é a igreja dele. Irmãos, esse é o meu discurso e o meu testemunho que eu deixo com vocês no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa a luz do sol entrar, deixa a luz do sol brilhar dentro de teu coração. Pode pouco parecer, mas ventura hages ter
Diz palavras bem gentis se quiseres ser feliz, tendo um sol no coração. Teu trabalho enfrentarás, tua dor esquecerás, tendo sempre um sol no coração. Tendo um sol no coração, tu verás a doce luz irradiando de Jesus, tuas mágoas longe vão, tendo sempre um sol no coração. Mais feliz tu viverás, sempre alegre, sempre em paz, com o sol no coração. Essa luz que admirará, teu caminho iluminará, tendo sempre o sol no coração. Tendo o sol no coração, tu verás a doce luz irradiando de Jesus, tuas mágoas longe vão, tendo sempre o sol no coração. Ergue do pecado o véu, deixa entrar a luz do céu, abre o sol teu coração. Canta hosanas ao Senhor, leva a Deus ao teu louvor, tendo sempre o sol no coração. Tendo o sol no coração, tu verás a doce luz irradiando de Jesus, tuas mágoas longe vão, tendo sempre o sol no coração. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, pelos oradores que tivemos. Muito obrigada pelo Teu Espírito que sentimos. Pai, te pedimos nesse momento, Senhor, que abre os nossos olhos, tire a venda dos nossos olhos, para que nós possamos sempre orar, ler as Escrituras e nos aproximar mais de Ti neste momento tão difícil. Nos ajude a sentir o Teu Espírito dentro do nosso lar. Que nós possamos ser mulheres como Esther, mulheres de fé. Que nós possamos ser homens como o profeta José Smith, homens de fé, Senhor. Senhor, te pedimos humildemente que o Senhor abençoe as pessoas que estão passando pelos leitos dos hospitais, que estão sofrendo, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa dar a cura, mas que seja feita a tua vontade também. Que ajude as pessoas que estão com enfermidades, para que o Senhor possa ajudar. As crianças, os idosos, os adolescentes, ajuda pelo Senhor nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E que nos dê alegria dentro do nosso lar, mesmo que não podemos sair para as ruas. Nos dê alegria e que depois que passarmos todas essas coisas, possamos ter o coração de agradecimento a Ti, de louvor a Ti. Que nós possamos aproveitar esse momento para nos unir mais ainda e devotarmos o nosso coração a Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu amor infinito. Sei que tudo que o Senhor proporciona para a gente é para o nosso bem, mesmo que nós estamos passando por esse momento difícil. Nós podemos tirar algo de bom, como aproveitar a nossa família, a lida das Escrituras e nos unir mais e fortalecer o nosso espírito. Nos ajude, nos dê fé a cada dia e te pedimos e rogamos a tua piedade sobre nós, sobre as pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Nós te amamos e confiamos em ti. E obrigada por sempre existir a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Que nossos corações possam nos fortalecer mais ainda dentro dos nossos lares em casa, neste momento difícil. Obrigada por tudo e nós te agradecemos, Senhor, e te amamos muito e temos fé em Ti. E essas coisas que te pedimos e te agradecemos, seja feita a Tua vontade. Com todo o nosso amor. Amém.